Oi, pessoal. Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast. Ácido e terno, o nosso convidado traz para a gente a música eterna do Brasil. Vamos conversar aqui com o Pedro Alexandre Sanches, jornalista, ex-crítico musical da Folha de São Paulo e editor de cultura da revista Carta Capital e criador do site Farofafá. Oi, Pedro. Seja bem-vindo à galeria de convidados ilustres do nosso podcast. Obrigado por aceitar o nosso convite aqui para bater um papo. Você é de Maringá, no Paraná, nascido nos anos 60, época importante aí do nosso país, no que tem de trágica e no que tem de talvez esperançosa em dias melhores, né? Em que momento você tomou consciência de que a música, em especial a música brasileira, era importante para a sua vida? O que você ouvia nos seus primeiros anos aí de existência? Quais são as suas memórias do contato e da audição da música brasileira? Oi, Érico. Tudo bem? Em primeiro lugar, é uma honra, eu agradeço o convite, agradeço você me chamar de ilustre. Sobre as origens, como você falou, eu nasci em Maringá, no interior do Paraná. Hoje é uma cidade célebre por ser a cidade do Sérgio Moro. Eu tenho essa mácula no meu currículo de nascimento. Mas também é a cidade onde nasceu a Sônia Braga. Ninguém sabe, mas nós maringaenses sabemos. Eu nasci sim nos anos 60, mas mais precisamente em 68, alguns meses antes do AI-5. Acho que toda a minha existência é muito marcada por isso, pelo clima pesado, inclusive, que estava naquele momento. As passeatas, acho que foi o ano mais importante do começo da guinada da ditadura para uma ditadura mais pesada, mais violenta, né? Então, quando eu me dou conta disso, de ser um filho do AI-5, isso fez muito efeito assim na minha cabeça, inclusive no setor cultural, porque aquele ano foi muito importante em termos musicais, de cinema, de teatro e assim por diante. Agora, o fato de eu ter nascido em 68, que já é o final dos 60, me faz acreditar que eu sou mais um filho dos anos 70 do que dos 60. Toda a minha memória afetiva de infância e adolescência é de coisas situadas nos anos 70, sem sombra de dúvida. Tipo, a eclosão da Tropicália, que foi também em 68, eu só vou me dar conta disso depois de bem grande, de adulto mesmo. Me formei em farmácia, lá em Maringá mesmo, na Universidade Estadual de Maringá. E vim para São Paulo, mudei para São Paulo com a ideia de fazer um mestrado em farmácia. Mais precisamente, eu fui fazer um estágio no Laboratório de Imunologia de Transplantes do Instituto do Coração. Olha que maluquice. Só que isso era 1991, e aquele primeiro ano eu fiquei indo para esse estágio e eu me lembro nitidamente que eu estava no metrô, num vagão do metrô, lendo a Folha de São Paulo, e tinha um editorial de capa acabando com o Collor. O Collor, que eu detestava desde a época da campanha. Primeira eleição que eu votei, eu tinha 18 anos, não votei no Collor, votei no Lula. Mas aquele editorial da Folha me moveu de uma maneira que, pela primeira vez na minha vida, aos 20 e tantos anos, eu pensei, eu queria ser jornalista. Nunca tinha me ocorrido, nunca. Só que isso convulsionou a minha cabeça, virou um caos. Eu fiquei pirado com essa ideia. Consultei o meu pai. Na época ele tinha condições, ele falou tudo bem. Eu quis voltar tudo de novo, fazer vestibular de novo. Na época tinha cursinho, não sei como é hoje, não tem nem vestibular, não é mais assim, né?
Mas fui fazer cursinho e virei jornalista assim. Saiu como que se fosse do nada, assim. Eu não pensava nessas coisas na época, né? Agora, é engraçado que depois eu vou notar, vou perceber as coisas. Eu tinha um tio que era jornalista lá em Maringá, bem mequetrefe, assim, nada de muito de se ter orgulho, mas era um jornalista do jornal de lá. E eu tinha uma irmã que tinha sonhado em ser jornalista, eu nem sabia disso, mas eu devo ter vivido isso de alguma maneira. E aí tem outra coisa que bate na outra coisa que você perguntou. Está me fazendo lembrar das coisas das minhas origens mesmo. É o seguinte, eu me chamo Pedro porque meu avô paterno se chamava Pedro e ele morreu acho que 3 meses antes de eu nascer. E ele era sanfoneiro, ele tocava sanfona. Dizem as lendas todas que era um homem muito alegre, muito festeiro, musical. O meu pai, por sua vez, que foi quem levou o meu avô, trouxe o meu avô para São Paulo para ser operado do coração, o coração vai voltando, né? Não sei direito como foi essa história, mas meu pai ficou muito traumatizado, também são lendas da família, ficou muito traumatizado com a morte do pai dele. E meu pai era um cara que ouvia muita música. Só que nesse momento, por causa da morte do pai dele, ele entristeceu e parou de ouvir música. Então, a princípio, eu cresço numa casa, numa família sem música, em silêncio. Só que com um detalhe, eu tinha uma outra irmã mais velha que nos momentos que eu começo a lembrar da minha infância, ela morava em Curitiba, estava fazendo faculdade em Curitiba. E essa sim gostava muito de música, era presa da MPB total. Então, quando eu ia para visitar ela em Curitiba, ou depois, quando ela voltou para Maringá, a música começou a entrar como uma coisa natural, que fazia parte do cotidiano, da trilha sonora da casa. Depois eu próprio passei a colocar muita música. Acho que, então, o primordial a minha ligação é pelos dois lados, é tanto pela ausência que meu pai traz, quanto pela presença que a minha irmã coloca, e que acabou sendo a influência mais forte. Então, assim, o mundo dá mil voltas, eu de farmacêutico viro jornalista, e de jornalista eu viro jornalista musical, porque eu gostava de música desde que eu me entendo por gente. Acho que, em linhas gerais, é isso. Todo mundo tem na vida uma série de marcos, né, Pedro? De acontecimentos importantes, fundamentais aí que vão determinar uma série de mudanças na existência, né? Na própria existência. 2 dos seus marcos são a sua ida para São Paulo, saindo de Maringá, para cursar jornalismo na Escola de Comunicações e Artes da USP, a ECA, na USP. Outro acontecimento chave aí na sua vida foi a sua entrada na Folha de São Paulo, onde você viria a ser repórter, crítico musical. Então conta pra gente aí da sua vivência, da sua experiência, da sua formação na USP, em seguida a entrada na Folha de São Paulo, que nos anos 90 era e continua sendo, ainda que tenha aparecido a internet para dividir um pouco esse protagonismo, né? A Folha continua sendo, e no tempo que você esteve nela, era um jornal importante, um formador de opinião e um jornal com uma vocação de crítica e até de acidez, de muita opinião, de muita força na opinião, na influência. E no seu caso, como crítico musical, você acompanhou essa linha editorial da Folha, que tinha algo de polêmico, algo de demolidor até, né? Então conta pra gente da experiência na USP e da experiência na Folha.
Olha, Érico, os marcos são os que você citou mesmo. Eu acrescentaria um, voltando para o passado de novo, que eu acho que, como eu estava contando aquela história da infância, se tinha música ou não tinha música na minha infância, assim, um dos momentos da minha vida que eu mais me recordo é quando eu comprei o meu primeiro LP. Na verdade, eu já comprava discos de historinha. E aos 7 anos eu fui ter o meu primeiro LP de música, que foi o segundo disco do Baiano e Novos Caetanos. É um grupo musical de dois humoristas da TV Globo, que eram o Chico Anísio e o Arnaud Rodrigues. Eu sou apaixonado por esse disco até hoje, assim, tenho um carinho muito grande por ele, por ter sido sem querer, ninguém pensava nisso naquele momento. Não sei por que eu comprei esse disco, provavelmente influenciado pela TV, mas era isso. Aí vem esse marco da ECA que você citou, que realmente foi muito importante. Eu tinha feito uma faculdade de farmácia por 5 anos, que era uma coisa muito concentrada, muito calcada no estudo, no no concreto mesmo, né? Tinha que ter aula de química, de matemática, de biologia. Então, eu passava o tempo todo estudando, era um bom aluno, estudioso. Quando eu chego na USP, na Escola de Comunicação e Arte, eu encontro o ambiente oposto àquele que eu conhecia, que era um ambiente até hoje a minha avaliação é que o curso em si era muito fraco. Acho que a USP não deve gostar que eu fale isso, mas eu não me lembro de ter aprendido muita coisa durante o curso. Sei lá, não sei explicar. Agora, em compensação, a vivência que a USP proporcionava, e particularmente a ECA proporcionava, era incrível, era um ambiente muito criativo, muito efervescente. Essa palavra é muito clichê, mas não consigo pensar em outra. Mas tinha aquela coisa, a gente se misturava com várias áreas da comunicação e da arte, né? Então estava todo mundo meio junto ali num espaço relativamente pequeno. Quem estudava cinema, rádio e TV, jornalismo, teatro. Tinha, além da escola, da faculdade de teatro, tinha a EAD, acho que está lá até hoje, a Escola de Arte Dramática. Nesse núcleo aí eu vivi meus primeiros amores e tal, então foi muito importante nesse sentido também. E basicamente isso, uma vivência humana de sociabilização maravilhosa. Eu fiz parte da, da chapa como chama aquilo, meu Deus? O centro acadêmico, eu só lembrava do DCE, mas a gente olha as voltas que a vida dá, a gente concorreu com uma outra chapa, a nossa turma do nosso ano, com uma chapa de uma turma do ano anterior, na qual estavam a Vera Magalhães e o Otávio Cabral, que ou foi marido dela, que também teve um papel importante na Veja, depois foi o assessor de comunicação da campanha política do Aécio Neves. Bom, eu estou falando, são coisas completamente contrárias às minhas ideias políticas, então a gente venceu eles naquela época. Hoje em dia eu não posso dizer a mesma coisa, acho que a bola está toda com eles, né? Vamos ver até quando. Mas assim, eu estou falando isso porque para caracterizar esse interesse por política que sempre teve na minha vida, sempre andou em paralelo. Assim, a primeira vez que na infância eu fui para Brasília, mas a primeira vez que adulto eu vou para Brasília é no curso de farmácia, que a gente vai lá fazer umas reivindicações, vai um ônibus com todo mundo, e eu já fiquei apaixonado pela cidade naquela vez. E aí eu entrei na ECA em 92, que era o ano em que era o que seria o ano do impeachment do Collor, né? Eu fui cara pintada. Eu sempre acho curioso que os cara pintadas não existem mais, ninguém se manifesta como cara pintada. E eu tenho uma pontinha de orgulho, mas tenho um monte de arrependimento também, porque depois que teve a queda da Dilma, eu vi que como tudo era manipulado, sabe? Tudo bem que o Collor merecia cair, mas a gente foi pra rua sem saber por quê, assim, a gente era completamente manipulado pelos interesses da época, que eram derrubar o Collor, né? Agora, tudo isso foi muito importante para mim. Novamente eu fui de excursão para Brasília, dessa vez eu ajudei a
erguer a excursão, porque a gente queria ver o impeachment lá de dentro. Então a gente fez uma mobilização total na ECA conseguimos levar 2 ônibus cheios de gente, de novo, do jornalismo, do cinema, do teatro, tudo meio misturado. Outra vivência, outro marco assim, fundamental da minha vida. Aí, vamos lá, eu estava no 3º ano da ECA, com esse sentimento que eu estou te descrevendo de que eu não estava aprendendo muita coisa no curso em si, e eu segui o caminho que muitos ali seguiam, muitos alunos de jornalismo da ECA, que era entrar no curso de trainee da Folha. Evidentemente, era o sonho de todo mundo, trabalhar na Folha, aquela coisa. Era o meu também, como eu te contei antes. Foi um editorial da Folha que me motivou a virar jornalista. E meio sem querer, quando eu vi, eu estava lá dentro da Folha sendo trainee. Isso no 3º ano da faculdade. Eu entrei e comecei a me envolver com a Folha ainda durante a faculdade. Comecei meio que largar, inclusive. Até hoje eu sonho que eu não terminei a faculdade de jornalismo, mas eu terminei sim. Fiz o TCC paralelo com o trabalho na Folha. E na Folha foi assim, eu entrei no 3º ano da faculdade como trainee, fiz o trainee naquele final de ano, de 94, eu acho, e em 95 já comecei a trabalhar direto na Folha, sem interrupção. Eles tinham lá todos uns esquemas, a gente ficava como freela fixo. Olha, hoje em dia isso tem mais significado ainda do que na época, mas na época a gente já achava meio horroroso. Freela fixo, se é fixo não é free, né? Mas fui ficando até ser contratado e aí voltou a se manifestar o meu amor pela música, que não estava bem caracterizado ainda. Começou ali, quando eu comecei a escrever sobre música. Eu não sei nem te dizer ao certo por que eu comecei escrevendo mais sobre música. Os novatos lá escreviam meio que sobre tudo. Eles estavam sendo testados para ver onde que eles funcionavam. E no meu caso, a primeira vez que o editor assistente, me lembro até hoje, Marcelo Rezende, não aquele da TV, outro Marcelo, ele era o responsável pela pauta, ele deu na minha mão um disco do Moraes Moreira, O Brasil Tem Concerto. Olha que engraçado. Não era um disco importante do Moraes Moreira, mas foi a primeira crítica que eu escrevi. Também não tenho ideia do que eu tenha escrito ali. E aí vem aquilo que você citou também, a fama polemista, que era uma coisa que se casava perfeitamente com o estilo Folha. Não era incentivado verbalmente por eles, eu nunca fui orientado a fazer uma crítica feroz ou a bater boca com algum músico, algum cantor, mas foi o que eu fiz. Eu acabei me notabilizando ali como um crítico, mas eu era repórter também, antes fui redator, mas assim, acho que o crítico falou mais alto, como você disse, porque a Folha era um jornal que tinha opinião, muita opinião, acho que opinião até demais. E nesse contexto acho que eu também tinha opinião demais na época. Hoje eu vejo com olhos, eu sei que aquilo me promoveu notoriedade, mas eu sou meio brigado com aquela notoriedade. Acho que eu fiquei muito maluco psicologicamente naquela fase. Inclusive foi por isso que eu fui para terapia e comecei a me desvencilhar aos poucos da Folha. Comecei a entender na terapia que, além da parte boa, que era muito gostoso também, assim como na ECA, era um ambiente muito criativo, muito alegre, muito divertido. Depois que começou a virar moda se falar em bullying, assédio moral, eu vejo que era muito cheio dessas coisas também. Mas na época a gente nem dava nome para elas. Então era bom, mas acho que assim, tinha data para acabar. E acabou quando veio um convite para trabalhar na Carta Capital. Imagino que você vai perguntar disso em seguida. No finalzinho do século XX, quase entrando
no século XXI, Pedro, você resolveu iniciar a sua feliz aventura pelo universo dos livros. No ano 2000, pela editora Boitempo, você publicou o Tropicalismo, Decadência Bonita do Samba. Já é um título que é um convite à leitura, instiga a leitura, é uma provocação ao leitor, né? Você, pela análise dos discos do Chico Buarque e do Caetano Veloso, do Gilberto Gil e do Paulinho da Viola e do Jorge Ben, ex-Jorge Ben, né? Atualmente Jorge Benjor, você analisa, critica, expõe o legado tropicalista, do que teve de bom e de ruim para a música brasileira. E em 2004, pela mesma editora, a Boitempo, você publicou o Como 2 e 2 são 5, Roberto Carlos e Erasmo e Vanderleia, seguindo mais ou menos a linha dessa primeira obra do tropicalismo, passeando pela análise das obras do Roberto Carlos, do Erasmo Carlos e da Vanderleia, você fazia o seu painel aí do objeto da sua análise, o principal objeto da sua análise, né? Que seria a Jovem Guarda, o Roberto Carlos. Então conta pra gente desses dois livros aí, que são complementares, né? Como tudo que a música brasileira é, que ela apresenta de complementar as ligações entre seus elementos, seus compositores, cantores, né? E o retrato que você faz de um tempo, né? Do começo da MPB e do começo dessa mistura aí que ela fez com a música pop, né? Que estava nascendo no Brasil nos anos 60. Érico, que interessante. Eu estou vendo conexões entre as coisas que eu nunca tinha parado para pensar por você estar me perguntando elas. O tropicalismo, Decadência Bonita do Samba, na verdade, assim, acho que esses dois livros estão intimamente ligados com a minha trajetória na Folha. O tropicalismo, ele era o meu TCC. Ele foi adaptado para virar livro do TCC, que passou com nota a máxima lá na ECA, não sei o quê, e o professor que foi da banca, que era o Carlos Alberto Calil, um cara importante do cinema brasileiro, ele era meu professor, eu fazia matérias optativas de cinema, e ele ficou muito empolgado com o livro e recomendou para uma editora, a editora Boitempo quis publicar, e foi. Então, assim, naquele último ano da faculdade, enquanto eu estava trabalhando loucamente na Folha, eu estava também escrevendo o que viria a ser meu primeiro livro. Acho que já era muito impregnado do ideário Folha mesmo, né? É um livro que, assim como o jornalismo da Folha, é ácido, é áspero, é malcriado às vezes. É uma declaração de amor, na minha opinião, a todos aqueles artistas, mas eu sento a lenha nos tropicalistas em especial, provavelmente porque eles são os mais instigantes, né? Os que provocam mais reações apaixonadas na gente. Já o livro sobre o Roberto Carlos, Como 2 e 2 são 5, eu tiro o título de uma letra que o Caetano fez para o Roberto, ele tem a ver com o meu final na Folha. Aí, da mesma maneira, eu escrevi ele inteirinho trabalhando na Folha, madrugadas, todas as madrugadas eu passava em claro escrevendo, não sentia falta nem de dormir direito. E amo o conteúdo desse livro, sou apaixonado por ele, confesso. O outro nem tanto, aquela coisa da acidez profunda do primeiro livro e da Folha me incomoda hoje em dia. E o segundo eu acho que já não tem isso. E eu acho que ele foi influenciado também pela terapia que eu fazia na época, que me fazia ver os meus pontos de raiva e que eu queria projetar nos outros e tudo isso. Isso que eu achei curioso, que me fez pensar que, assim, que esses dois livros correspondem exatamente aos meus anos Folha, o início e o começo, o início e o fim. Provavelmente, se eu tivesse ficado mais na Folha, talvez teria um terceiro livro. Talvez seria sobre a Elis Regina, não sei. Mas acho que aquela sequência
parou aí, sabe? E foi minha imersão no meu próprio nascimento, de alguma maneira, né? Eu começo o Tropicália, na introdução, eu falo de ter nascido em 68, que é o ano que não terminou, segundo o Zueni Ventura. E se eu nasci num ano que não terminou, então eu não sei se eu nasci, se eu não tenho nenhum ano de vida até hoje, se esse ano não acabou até hoje. Acho que não vale mais essas coisas, mas na época fazia sentido. E quando eu parto para o Roberto Carlos, na época acho que, sei lá, ninguém tinha escrito um livro sobre o Roberto Carlos recentemente. Não existia nenhuma biografia sobre ele, hoje já existem. O meu não é uma biografia, é mais um ensaio, uma piração em cima do universo da Jovem Guarda e do Roberto, do Erasmo e da Vanderleia. E tinha muito a ver com paixão também, porque eles eram o lado, digamos, obscuro, não tem nada de obscuro a Jovem Guarda, mas eu digo, era o lado que a MPB gostava de varrer um pouco para debaixo do tapete, né? Eu era um cara influenciado pela MPB universitária, pela MPB da minha irmã universitária, e detestava o Roberto Carlos quando era criança, detestava absolutamente. Só que nesse processo de virar adulto, eu fui adquirindo afeição por todos eles. Eu já conhecia tudo do Caetano, do Gil, da Gal, do Jorge Ben, que é meu favorito até hoje. E estava expandindo. Falei, por que não ouvir o Roberto Carlos? Que revelou um imenso mundo que fazia parte da minha vida e eu não tinha a menor noção. Que assim, eu cresci, mesmo odiando, eu cresci embebido naquelas músicas. Eu conhecia tudo. Eu ou pessoas com quem eu convivia a vida inteira tinham relações muito apaixonadas com a música do Roberto. E foi nesse caldeirão que eu quis mergulhar. Os meus dois livros não são livros populares, no sentido de altas vendagens, esse tipo de coisa, mas eu tenho orgulho de ter feito o primeiro livro, o que não foi censurado pelo Roberto. Eu enviei para ele, eles fizeram, o empresário dele falou em tom meio de ameaça que tinha pensado em processar, mas tinham resolvido não fazer nada. Depois eu fui entender por quê, né? Porque quando o livro do Paulo César de Araújo saiu com, sei lá, 15 mil exemplares e começou a virar um assunto, aí incomodou a corte do rei, né? Que não queria que outros lucrassem às custas dele. Eu tinha escrito o meu muito preocupado com isso. Eu achava que o meu ia dar problema, porque não era autorizado, era uma coisa completamente feita da minha cabeça. E acho que eu tomei tanto cuidado que sei lá, eu afastei o perigo para o bem e para o mal. E aí veio o Paulo César de Araújo e aconteceu tudo aquilo com ele, todo aquele absurdo. Hoje a gente já evoluiu, meu amigo, companheiro, parceiro JB Medeiros acabou de lançar mais uma biografia do Roberto Carlos, né? Então, uma coisa que eu sonhava desde aquele tempo era isso, da bibliografia sobre a música brasileira crescer, crescer e crescer. Acho que de alguma maneira isso está acontecendo. O novo século, os anos 2000, a primeira década desse século XXI, teria mais um acontecimento importante aí na sua carreira, né? Que seria a sua atuação na revista Carta Capital. Lá você foi repórter, lá você criou o site Farofafá, que até hoje a revista hospeda o seu site, onde você continuaria desempenhando a sua função de análise amorosa da música brasileira. E, por fim, você viria a ser editor de cultura. Desde 2016, você atua como editor de cultura da revista. Então, conta aí pra gente dessa continuação amadurecida do seu trabalho de crítica e análise da música, através do seu site, o Farofafá, e
através das suas funções de repórter e de editor de cultura da revista Carta Capital. Então, Érico, exatamente. Retomando a linha do que eu estava falando, eu fiquei 10 anos na Folha. Ao longo daqueles 10 anos eu vou internamente me indispondo com aquele estilo ácido demais que eu praticava lá. E a vontade de sair da Folha, embora eu tivesse e tenha até hoje muita gratidão pelos 10 anos que eu passei lá, era um pouco o desejo de me libertar, de sair daquele personagem que eu tinha entrado sem querer, sem saber que eu tinha entrado, e que trazia consequências não boas para mim, assim. Aquilo ali faz sucesso, né? Mas fazer sucesso à custa de desmerecer o trabalho dos outros é uma coisa que eu acho muito complicada, assim. Então, eu não sei, uma colega que a nossa história se cruza em alguns momentos e muito querida também, que é a Sinara Menezes. Ela trabalhava comigo na Folha, na Ilustrada, inclusive, teve um período. E um dia ela chegou dizendo que ia para a Carta Capital, que tinha resolvido, que estava saindo. Eu fiquei espantado, assim, isso, sei lá, foi acho que uns 3 anos antes de eu sair. Fiquei espantado e confesso, tenho o vexame de confessar que eu nem sabia o que era a Carta Capital. Sabia que existia o Mino Carta, mas também não estava muito ligado nele. E passei a prestar mais atenção por causa da Sinara. Ela, de certa maneira, foi ela que instigou isso em mim. E eu acabei ficando com esse desejo também, porque eu sempre me considerei de esquerda e sempre soube, embora não fosse um assunto recorrente ou ficava muito no subtexto, a questão do conservadorismo político da Folha, que se misturava, os caras da Ilustrada davam um tom mais progressista, mas a política era fogo, né? Eles estavam ali fazendo a sustentação do governo Fernando Henrique Cardoso e odiaram a eleição do Lula. Eu lembro do Otávio Frias, filho, hoje falecido, falando que o governo Lula ia ser a travessia do deserto para a Folha de São Paulo. Aquilo me deixou meio indignado, sabe? E aí eu tinha outro cara que também tinha trabalhado na Folha, que estava como editor-chefe da Carta Capital, que era o Maurício Sticer. E além dele tinha o Bob Fernandes. Eu comecei a conversar com os dois, acho que em momentos diferentes, não lembro muito bem, mas tentei começar a vender meu peixe para lá, tentando ir para lá, na coragem e na irresponsabilidade, eu diria, porque eu também ainda não tinha uma ideia muito, muito formada do que era a revista. Bom, e de lá para cá aconteceu tanta coisa, politicamente eu digo também, e estava conversando com o JB hoje sobre isso, que com tanto solavanco, tudo que a gente tem sofrido com o bolsonarismo e tudo isso, a gente tem o orgulho de dizer que a gente passou todo esse período ruim desde que a Dilma começou a cair, a ser derrubada. A gente passou toda essa fase dentro da Carta Capital, que é o único veículo, digamos, grande veículo. Ele é modesto perto da Veja ou de outras, da Folha, da Globo, mas ele está ali naquele pelotão. E do pelotão inteiro ele é o único com posições políticas mais progressistas. Eu usaria o termo esquerda, que eu me considero de esquerda, e isso me incompatibilizou pouco a pouco com a Folha. Nem sei se a Carta Capital mas lá a gente pode chamar o golpe de golpe, um monte de coisa assim. Então, eu volto à questão da Folha, né, que é a notoriedade que a Folha dá e o sucesso, entre aspas, que sei lá que significa essa palavra. Eu faço muito menos sucesso, entre aspas, na Carta Capital, ou fazendo críticas que não são pautadas pela agressividade, pelo desrespeito ao trabalho dos outros. Então, sei lá, é chato um pouco ter perdido aquela notoriedade. Só que eu me sinto melhor comigo mesmo dentro de uma trajetória mais modesta, mais tranquila até, porque tem uma certa tranquilidade. Mas também teve seus percalços, aí que tá, eu não fiquei todo esse tempo na Carta Capital, eu fiquei entre 2005 e 2009,
E aí eu saí para virar livre atirador, para não ter mais emprego. Nesse contexto todo, foi assim que eu saio da Folha, eu crio o meu primeiro blog, que ainda não era Farofafá, mas onde eu começo a me expressar loucamente, de uma maneira completamente diferente, numa época que hoje já se foi também, a época dos blogs, das caixas de comentários, aquilo tudo. E foi divertidíssimo, foi o máximo. E aí, com o Eduardo Nomura, que fica me instigando para criar um site, para fazer algo mais profissional, a gente acaba criando o Farofafá, que futuramente o JB Medeiros ia se somar a nós também. E aí, essa coisa do hoje editor de cultura é muito nos parâmetros do novo trabalhismo brasileiro, né? Nós três, os três farofafás, dividimos o posto informal, digamos assim, de editores de cultura da Carta Capital. A gente faz todo o caderno de cultura e faz tudo, literalmente. A gente edita, redige, apura, faz reportagem, fecha. A gente não é só o editor, a gente é todos os funcionários da editoria de cultura. A Carta Capital hoje é uma estrutura super enxuta, super consegue sobreviver também por causa disso. E nós estamos ali nesse contexto. E bem, você não citou, eu vou citar muito de passagem, mas aí nessa década passada, dos 2010, eu nunca me afastei da música, mas eu dei uma afastada relativa. Por quê? Porque não foi por isso, assim, eu me envolvi muito emocionalmente com os governos do PT, eu torcia muito, eu sempre fui muito militante, continuei sendo, mesmo quando teve todas as crises que teve, eu nunca arredei pé, e isso manifestou a minha antiga paixão pela política, que vinha desde sempre, e eu acabei trabalhando em duas campanhas políticas do PT, como jornalista mesmo. Eu fazia reportagens sobre várias coisas relacionadas. Primeiro a campanha do Fernando Haddad para a prefeitura, que ele ganhou, e depois a campanha do Alexandre Padilha para o governo do estado, que ele perdeu, se não me engano, para o Alckmin, nem me lembro mais. Mas assim, tenho que admitir que essas duas coisas deram uma afastada na minha com a música. O Farofafá mesmo sofreu um pouco com isso. E meio que mudou o rumo das coisas. Hoje em dia eu tô de volta, assim, nunca mais me liguei depois do golpe, quero distância de tudo que está acontecendo no campo político, que eu acompanho, sim, com muito terror, com muita raiva e pesar, mas de longe só. Meu caríssimo Pedro Alexandre Sanches, queria te agradecer demais por você aceitar o nosso convite para essa conversa aqui no Ilustre Podcast. Na sua visão, qual é o futuro da música brasileira, como mercado e como arte? Ai, que legal, Érico, que passou rápido, falei pra caramba, foi muito legal. E você me pergunta sobre o futuro, é a grande incógnita. O futuro, para nós brasileiros, me parece que a gente está à beira do abismo desde 2013, ou 2014, ou 2015. A coisa foi se dando aos poucos para chegar nessa extrema-direita que está aí hoje. E acho que o futuro é muito incerto, né? Porque a gente estava, até hoje mesmo, os farofafás fazendo para a Carta Capital uma matéria sobre o desmonte da Lei Rouanet, que assim, dizimação completa da área cultural. Às vezes eu sinto falta, eu não encontro discos sendo lançados para poder escrever sobre eles na revista. A gente está também por causa da pandemia, não é só por causa do Bolsonaro, mas acho que é muito por causa dele. Estaria bem ruim mesmo que não tivesse a pandemia. E a pandemia bateu em cheio em toda a classe artística, né? Uma coisa desoladora, assim, de entristecer muito. Então,
tá difícil de te falar sobre o futuro, viu? O que eu posso dizer é que uma coisa que a pandemia trouxe para mim, eu passei a ficar cada vez mais reflexivo sobre ela, é de todas as transformações que a gente viveu, sei lá, há muito tempo, desde o surgimento da internet, mas eu concentro mais nos anos 2000, o que a gente já passou do século XX, que, assim, é inacreditável como tudo virou do avesso. Eu digo, vamos pegar a minha área, as minhas duas áreas. Quando eu era pequeno, eu comprava LP. Quando eu era grande, eu comprava CD e ganhava CD das gravadoras na Folha de São Paulo. E quando eu era mais maduro, digamos assim, eu baixava MP3. Tem uma bela coleção de MP3 no meu computador, que hoje em dia também não serve para nada, porque o disco não é mais redondo, né? Não existe mais. O formato a gente chama de disco por hábito, porque a música não é redonda como era. A gente sempre acostumou a entender a música como redonda. Eu gostaria de saber como que a nova geração enxerga a música, qual é o formato geométrico dela para eles, porque mesmo o álbum é um conceito ameaçado, né? Porque o estilhaçamento total da produção musical pelas plataformas de música, ele muda completamente a lógica. Acho que para um jovem, para um cara muito jovem, o álbum não tem o significado que tinha para nós. Eu estou trabalhando num livro sobre isso, não posso dar detalhes, mas assim, fiquei todos esses anos sem fazer álbum, e essa história começa exatamente por aí, pela história do álbum. O álbum que, ao longo de um século, passou a existir, virou a coisa, deixou um monte de gente milionária e depois se desintegrou no ar. E aí eu bato na tua pergunta, assim, o que é a música brasileira para o futuro? Eu não sou pessimista, acho que tem muita produção incrível, assim. Acho que o grande acontecimento das últimas 2 décadas que eu tento acompanhar na Carta Capital, eu acho que eu privilegio muito isso, é a ascensão de classes sociais que não tinham acesso à música, à produção musical, quero dizer, e cultural, e hoje estão dominando o cenário. Assim, o Brasil hoje é da Pablo Vittar, da Anitta, no sentido mais comercial, do Johnny Hooker, da Linda Quebrada, no sentido mais artístico, digamos assim. As questões de comportamento, todas aquelas que a Tropicália apontava lá atrás, elas estão no foco central do que essa geração faz, o que faz essa geração ser muito interessante. Pela primeira vez, a maior parte dos artistas, dos músicos gays, lésbicas, etc., são assumidamente o que são, falam disso publicamente, é uma parte do trabalho deles. Eu venho da época que isso era camuflado, né? O Ney Matogrosso era o auge de furar essa bolha, sendo que mesmo ele não se dizia gay, ou ele sempre se diz bissexual, mas na época ele não dizia isso, ele não dizia nada, ele deixava em aberto. E hoje não é preciso deixar em aberto mais. Talvez, eu não sei as consequências boas ou ruins, eu vejo mais as boas. Acho que é maravilhoso o momento de liberdade que a gente passou a reivindicar desde o início dos anos 2000, desde o Lula. E que hoje em dia a gente podia ter perdido completamente, a gente está perdendo, novamente falando do futuro. Tudo está sendo feito para exterminar, só que assim, essa turma, eu não vejo eles perdendo gás. Eles devem estar com dificuldade para se sustentar, para conseguir patrocínio, aquela coisa toda, mas eles não vão caminhar para trás. E acho que é isso aí, que a existência deles é a grande prova de que o bolsonarismo não é dono do mundo. Acho que até o bolsonarismo se cria um pouco em função do crescimento dessas pautas, das pautas que eram da Tropicália há 50 anos atrás e do jazz, sei lá quando, e de os mais diversos movimentos culturais ao longo da história. Essa
tensão forte, complicada entre o conservadorismo e o impulso de levar a humanidade para frente. Eu provavelmente não respondi exatamente o que você queria saber, porque realmente eu não sei onde está o futuro. Espero que a gente descubra juntos. E acho que é isso, né? Acabou? Acho que acabou. Então, novamente, eu agradeço muito seu carinho, sua gentileza, as perguntas que me fizeram revisitar a minha vida inteira. E um grande abraço para você, para todo mundo que estiver ouvindo esse podcast. Vamos em frente. Um abração. É isso aí, pessoal. Este é o Pedro Alexandre Sanches. Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast.